Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Essência Podcast. Nós já vamos começar, estou com a minha convidada aqui do lado, mas antes eu quero te fazer um convite muito especial. Como eu já disse aqui nos outros episódios, esse canal é nosso. Então, por favor, me ajude a fazer com que estas mensagens, essas outras que estão aqui, cheguem até outras pessoas. Compartilha, coloca no seu grupo de WhatsApp, segue esse canal, me ajuda a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas, tá bom? Combinados? Então, vamos embora. Eu tô aqui com a minha convidada, a pastora Denise, que grata eu estou pela sua presença aqui comigo. Que tirou, gente, eu convidei ela assim, ó, confessando aqui para vocês, em cima da hora, mas o Senhor é tão misericordioso que deu tudo certo. Pastora, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Cláudia, pelo convite. Vai ser um momento de muito valioso, porque nós temos uma hora aqui. Eu falei para ela, Cléo, qual que é o tema? A gente vai deixar fluir aqui no Café com Essência. Eu falo que é um lugar de conversas profundas, onde nós compartilhamos aquilo que nós já passamos, processos, aprendizado, e com certeza essas lições, elas servem de direcionamento para a minha vida, para a sua, né? Então a gente vai ouvir ela hoje com bastante atenção, e eu vou tentar aqui, né, fazer as perguntas conforme ela for falando, e eu tenho certeza que, como ela vai já se apresentar, mas como psicóloga, como pastora, como mãe, esposa, e já estou em tantas áreas, até na política, né? Sim. Eu não sabia, eu descobri esses dias. Tem muita experiência. Então, por onde a gente começa? Quem é a Denise? Uau! Então, a Denise hoje é uma mulher aí com quase 42 anos de idade, né? Mês que vem eu faço com muita alegria. Sou casada, 19 anos, tenho Isaac, de 13 anos, um casalzinho de gêmeos, de 3 anos de idade. Tenho por formação a psicologia, né? Sim. Sou pastora, sou neta de pastor, filha de pastor, esposa de pastor, irmã de pastor. Venho aí de uma geração de pastores, já estamos na 3ª geração de pastores e creio que meus filhos, né, vamos para a 4ª geração. Amém. Então, assim, cresci num berço cristão e amo estar envolvida em tudo que envolve o reino, sabe? Na verdade, é até difícil sair um pouco disso, parece que, Sim, sabe, o quanto eu estou envolvida. Então, eu sou uma filha de Deus mesmo, assim, uma serva do Senhor. Acho que o que me define melhor é filha de Deus. É isso aí. Eu tenho certeza que é isso mesmo. Porque quando nós entendemos que somos filha, nós sabemos se posicionar, né? A gente, por mais que vivemos nesse mundo e um mundo cheio de dificuldades, né? De desafios em todas as áreas da nossa vida, mas quando nós sabemos quem somos, e esse quem somos é ser filha, saber que somos filha do Senhor, com certeza muitas coisas elas vão ser alinhadas, né, ajustadas, e com certeza nós teremos aí uma jornada nesta terra diferente. Então nós vamos começar por esse filha. Então nós já sabemos que já veio de um berço cristão, nasceu, né, dentro desse contexto, é casada com pastor também. Sim. E vamos voltar um pouquinho na infância, antes da gente... Conta um pouquinho como que foi a sua infância, por que você escolheu a psicologia, mesmo estando nesse contexto, quando que você começou? Passa aí por essa parte da profissão, do seu curso, da sua atuação profissional, também por essa área do pastoreio. Passa por essa área, porque eu acho que vai ser muito importante para a gente alicerçar essa conversa, para depois, porque eu falei para ela, olha, o Café com Essência, eu não gosto de colocar tema, mas hoje eu sinto que nós vamos ter que falar de um tema, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, vou deixar aí de spoiler, de surpresa, mas é muito necessário que ela vai falar também daqui a pouquinho. Mas antes vamos voltar lá na história da Denise, lá mais atrás um pouquinho. Então, com 6 anos de idade, meus pais já foram pastorear. Eu tinha 6 anos de idade, eles começaram a pastorear a primeira igreja, até hoje eles pastoreiam, né? Uhum. Mas antes da gente ir para o pastoreio, meus avós eram os pastores da igreja que a gente congregava. Então eu sempre fui a neta do pastor, a filha do pastor, depois a esposa do pastor. Então eu cresci nesse contexto de uma posição
de destaque no sentido assim, que todo mundo te conhece. Talvez eu não conheceria o nome, por nome todos, mas todos me conheciam por nome, ou a filha, né? A neta, a esposa. A psicologia, ela chegou na minha vida no 3º ano do ensino médio. No 3º ano, sabe que eu dei aquela verdade, não, quero fazer psicologia. E Deus abençoou, passei de primeira e já entrei muito nova na faculdade. Eu entrei com 17 anos. Muito nova. E Muito nova. o que despertou? Eu sempre amei essa questão de ajudar as pessoas, sabe? Sim. Então, assim, quando na pré-adolescência, eu já ajudava no departamento Kids. Na adolescência, eu fui líder juntamente, né, dos adolescentes. Então, sempre muito atuante, sempre muito envolvida, sempre ajudando. E eu vi, assim, a possibilidade da psicologia de me trazer recursos para ajudar pessoas, ajudar famílias, dentro do contexto também cristão, né? Dentro desse contexto ministerial, que a minha vida sempre foi permeada por isso. Por púlpitos, por lideranças. Era sempre. E eu sou apaixonada por psicologia também. Não fiz, não sei se um dia o Senhor vai permitir eu fazer, mas enfim, eu vivo estudando, né? Essa área. Mas que lindo o Senhor te dar esse direcionamento lá com 17 anos de idade. Com 17. Eu sempre orei muito, sabe, Cléo? Assim, no sentido assim, na adolescência que eu comecei a ter consciência de que minhas escolhas influenciariam toda a minha história, eu já comecei a orar, Senhor, não me deixe errar. Não me deixe errar. Não me deixe errar. Qual curso o Senhor quer que eu faça? Porque realmente eu não era só uma filha de pastor. Os meus pais me ensinaram a amar a Deus. Eu fui evangelizada. Os meus pais... É tão lindo porque assim, a maioria dos filhos de pastores tem uma repulsa pela igreja. Verdade. Eu nunca tive, sabe por quê? Porque eu fui saber que igreja dava trabalho, eu já estava no final da minha adolescência para a juventude. Meus pais não passavam para gente os problemas da igreja. Eu não sabia que tinha tanto problema porque eles não conversavam, eles não falavam, a gente não tinha maturidade para ouvir. Então eles não compartilhavam. Então eu cresci amando Jesus, querendo fazer o que eles faziam, porque eles mostravam pra gente só o bônus. Eles mostravam pra gente a alegria de servir, o amor. Eles foram muito sábios. Foi. Então a gente não... O tanto que meu esposo, né, nós pastoreamos por 15 anos uma congregação no interior, em São Miguel do Araguaia, pastoreamos essa congregação por 15 anos. O meu irmão caçula pastoreia aqui em Goiânia já tem uns 10 anos também, pastoreando congregações da fama. O meu irmão do meio, que eu sou a primogênita, ele pastoreia também, já tem uns 17 anos, ele começou muito novinho o pastoreio. Por quê? Porque meus pais nos ensinaram a amar a Deus, a entender que nós somos filhos de Deus, a amar o reino e olhar para o ministério não com uma dor, com um peso, não, mas com amor. Então, por isso que hoje nós todos servimos. E ninguém desviou lá em casa, ninguém. Somos filhos de pastores não revoltados, porque tem muito assim, da revolta dos filhos de pastores, né? Meu pai e minha mãe sempre priorizaram a família. Meu pai não... O que importava era o que eles percebiam da gente. Então, minha mãe fez um compromisso. Minha mãe é filha de pastor. E ela cresceu revoltada no sentido que ela não queria ser pastora. O tanto que meu irmão caçula quase veio a falecer para ela aceitar o chamado de Deus na vida dela. O dela foi assim, nessa pressão da fornalha mesmo, que ela se rendeu ao chamado. Por quê? Porque os membros da igreja, ela conta pra gente, contava desde a nossa adolescência, que as pessoas inventavam mentiras sobre eles e levavam até meu avô, e meu avô acreditava nos irmãos da igreja, nos obreiros da igreja, e eles acabavam sendo disciplinados por coisas que não haviam feito. Então minha mãe sempre falou, e meu pai, que iam acreditar naquilo que a gente falasse. Que o que importava é o que a gente estava vivendo, não o que as pessoas diziam. E quando aparecia algum tipo de conversa a nosso respeito que não era verdade, minha mãe falava, mãe, não é verdade, então não mexe, deixa pra lá. E também não ensinava a gente a ir pra briga, não. Eles ensinavam a gente a deixar que o tempo ia mostrar quem eram os verdadeiros. Então nós fomos muito bem ensinados. E meu pai e minha mãe, meu pai fazia culto doméstico em casa. Nós vivíamos o cristianismo dentro de casa. Lindo. Deus habitava na nossa casa. Olha o quanto é importante essa base, né? E você falou duas coisas que me chamou muita atenção. Primeiro, a sua mãe. Com ela foi diferente, mas ela conseguiu, através, é claro, o Espírito Santo, o Senhor, ajudou ela a ajustar essa rota e fazer diferente. Foi. Né? E
Gente, tanto que isso é maravilhoso. Vai acabar, daqui a pouquinho a gente revela sem querer para onde que a gente quer ir, que é o tema que eu quero que ela fale. Porque ela já tá, né? Ah, Senhor, era de Deus mesmo esse negócio. O que a gente mais vê, eu não sou filha de... Era pastor porque não era pastor presidente, mas era pastor de uma congregação. Meu pai foi também. Só que os meus momentos mais difíceis na adolescência, ele não estava pastor. Depois que ele foi ser pastor, e eu tive muita dificuldade, porque a gente vivia parecido com esse contexto da sua mãe. É muito difícil, assim, eu não vou abrir essa janela aqui, mas eu vivi esse momento muito difícil, só que no meu caso, os meus pais não tiveram essa condição de fazer com que... Também a gente já era maior também, quando meu pai aceitou Jesus, eu já tinha 8 anos, então meio que essa fase de formação já tinha até passado, né, no meu caso. O meu irmão vem 4 anos depois, e quando meu pai foi ser pastor de uma congregação, o meu irmão, que era mais novo do que eu, 4 anos, ele já estava adolescente, então meio que quando a gente começou a sofrer ali, que faz parte, né? Faz parte, gente, não existe. Por que a gente pensa que, sei lá, qualquer coisa que a gente vai fazer não tem que ter sofrimento? Bobeira, tem que ter sofrimento, faz parte. Porque se não tiver, tem alguma coisa errada, né, pastora? Tem alguma coisa errada. Tem sofrimento, a gente precisa aprender a lidar com eles. E, resumindo, nós não tivemos um direcionamento. Acabou que o meu irmão, ele tomou muita raiva, ele acabou se desviando. E eu lembro, assim, como se fosse agora, a cena, quando tiraram meu irmão do púlpito da igreja, da congregação. Era uma congregação pequena no interior. Foi muito triste. O meu caso, eu já não saí da igreja, mas eu revoltei contra a igreja. Ou seja, meu irmão foi o filho pródigo que saiu e eu fui a que fiquei. Só que nós dois tivemos alguns problemas. Mas graças a Deus que em tudo o Senhor tem propósito. E aqui estou, ele também é uma bênção, hoje casado. E foi assim, alcançado pela misericórdia do Senhor. O Senhor curou ele tinha muita raiva também, muita revolta da igreja e nós dois fomos curados. E eu falo que eu estou curada e ele também, porque tudo que hoje a igreja é prioridade, servir na igreja, servir no reino é prioridade. E a outra coisa que você me falou que chamou muita atenção é isso, dos seus pais conseguir não deixar ver que vocês vissem, né? Então, na prática, não era não questão de comentar, isso e isso aconteceu. Era no dia a dia, porque criança aprende muito mais com o que vê do que com o que ouve, né? Com o que fala. Não chegava até nós, não chegava. Não chegava. Eles nos protegiam, não chegava. Então, eles tiveram um combinado entre os dois enquanto casal, né? Vamos sim, tá bom. Minha mãe concordou em ser pastorear, desde que não se repetisse o padrão que ela não gostou quando era filha de pastor. Então, eles nos protegeram disso. A gente não sabia que havia essa dor, esse sofrimento, porque eles não reclamavam pra gente. Eles não chegavam em casa falando mal da igreja, eles não chegavam em casa reclamando, não. Entendeu? Eles nos protegeram mesmo, eles nos protegeram do choro, dos problemas, dos desafios, das pessoas com comentários ou com ataque. Nós não ficávamos nem sabendo. Depois, na adolescência, no final, já mais na adolescência, não no início, mas no final mesmo, já partindo para a juventude, que a gente foi ter noção dos embates que se tinha, das situações que aconteciam. Eles sempre nos protegiam. Tipo, naquela época, jogar bola não podia. Mas o meu pai permitia que os meus irmãos jogassem bola. Meu irmão saiu da igreja, tirado da igreja por causa da bola. Mas já teve obreiro que estourou bola dos meus irmãos. Aí meu pai foi lá e comprou de novo e não aceitou mais que fizesse isso. Então, assim, na nossa casa era a nossa casa. Na minha adolescência, meu pai liberou pra gente fazer coreografia, o que naquela época era um escândalo e a gente já dançava. Verdade, olha que lindo. A igreja, que era a Igreja Vila Fátima, que meu pai pastoreou quase 8 anos, naquela época a gente era assim, uma das congregações que mais tinha adolescente. A nossa igreja era muito boa de adolescentes, era assim, e eu e meus irmãos na adolescência, porque
mas é tudo escadinha, né? A Uhum. diferença de idade pouca. E envolvido, sempre envolvido, cantando, tocando, participando, liderando, dançando, sabe? É muito bom isso. Então, os meus pais, eles não viviam uma religiosidade no sentido assim, de só uma posição de destaque. Não, Jesus habitava lá em casa mesmo. Tinha culto, meu cristianismo pai de tirava verdade. oferta, a gente chorava, meu pai contava Amém. história que a gente chorava, Amém. se emocionava. Que graça. Então, assim, eu tive uma base muito legal e é isso que eu tento trazer para dentro da minha casa, sabe? E eu já percebi É isso. isso. E é por isso que você está aqui. Eu falei, assim, já faz dias, eu acho que deve ter quase um mês que você ministrou aquela palavra e aquilo ficou martelando. Traz ela no podcast, eu, Senhor. Eu nem achei que ela viria. Falei, se é o Senhor que está falando, ela vai vir. Gente, Claro, com alegria. e foi assim, como eu disse, bem em cima da hora e deu certo. E olha o quanto o Senhor é maravilhoso, porque agora a gente já vai entrar no assunto que eu quero que você, se possível, traga naquela ordem que você comentou aquele dia. Porque desde a primeira vez, assim que vocês chegaram na sede, eu percebo, não só pelas suas palavras, porque ela ministra na nossa igreja, em cultos de domingo, de terça, culto de ensino, culto mais, enfim, todos os tipos de palavras, palavras mais de ensino, palavras de evangelismo, mas não só de ouvi-la, mas de prestar atenção na forma como ela conduz com as crianças, porque tem um rapaz e gêmeos. Tenho. Quantos anos tem o Isaac? 19? 13. É um rapazinho. 13, um rapazinho adolescente. Os gêmeos são 3 anos. 3 Olha a anos. diferença de idade. É, bênção. Mas é sobre essa questão que é muito necessária. Este é o tempo de nós falarmos sobre prioridade. A pastora Denise, eu vejo ela comentando várias vezes nas suas palavras, você falando sobre isso, só que eu não sabia essa parte da sua história, porque eu nunca vi você contando. Você sempre fala, quando você principalmente está ensinando e está ensinando para a mulher, você tem esse cuidado de falar da família, né, das funções, do que é prioridade. E eu acho, inclusive, que tem que ser falado mais. Eu não sei se é porque foi nessa parte que eu errei muito, aí eu fico achando que é nessa parte, né? É uma questão de cosmovisão minha. Mas eu até acredito que tem que ser falado mais, porque a gente ainda erra muito nessa parte. E eu gostaria que você falasse. Se uma hora ou outra eu quiser te interromper, eu te interrompo aqui, mas você pode ficar à vontade para falar sobre prioridade, o que é necessário, naquela ordem que você colocou lá. A palavra é sua. Hoje eu vou fazer diferente, gente. Eu vou ficar mais ouvindo. Nós vamos ficar mais ouvindo. Cleo, família é a base de tudo. A família, ela é a estrutura de uma sociedade. Por que a família é tão atacada hoje? Porque Satanás sabe que uma família desestruturada vai produzir indivíduos desestruturados. Sim. Mas uma família alicerçada, bem estruturada, a formação daquele indivíduo vai ser outro. Vamos pensar aqui na formação de um indivíduo, né? Desde a gestação, a partir dos 4 meses de gestação até os 7 anos de idade, 70% da personalidade de um indivíduo fica pronto. Aquilo que a pessoa vive na gestação, porque com 4 meses o sistema nervoso central está pronto. A criança dentro do ventre já consegue perceber sensações agradáveis e desagradáveis. Peraí, você está falando para mim que começa desde a gestação? Na gestação. Então, ali, 4 meses de gestação, sistema nervoso pronto, a criança já percebe agradável, desagradável. Se essa mãe, se esse casal não está bem, essa gestação flui com uma irritabilidade muito grande, uma tristeza recorrente, vai ter impacto na formação da personalidade dessa criancinha que está lá dentro. Por isso que é muito importante um casal bem ajustado, entendeu? Para a família ter uma estrutura. Porque se o casal entende isso, que filho é responsabilidade, filho é um presente que Deus nos dá. Eu tive dificuldade de engravidar, o Isaac é um milagre sem tratamento. O Ezequiel e a Eduarda são milagres no tratamento. Eu fiz FIV para engravidar dos meus gêmeos. O Isaac não. Deus me deu ele.
muita oração, e Deus fez um milagre sem um tratamento. Mas os gêmeos não, e eu queria que Deus repetisse o milagre do Isaac na vida dos gêmeos, só que aí Deus falou, não, você vai passar pelo processo. Porque eu falo muito isso para as pessoas que eu atendo, tem coisa na vida que é processo. A gente vive milagre nos processos, e tem coisas que não, são milagres instantâneos. Então eu vivi o milagre instantâneo, que foi o Isaac, mas também vivi milagres em processo, que foi Ezequiel e Eduardo. Filhos são presentes, filhos são herança. Muitas das vezes as pessoas engravidam com muita facilidade, não têm noção o quão difícil é não poder ter isso, que para outros é tão óbvio, né? Mas filhos são presentes, são herança. E nós precisamos oferecer esse contexto para que eles sejam bem estruturados. Então, aquilo que acontece na primeira infância ali do indivíduo vai ter um impacto para o resto da vida. Né? Eu já até te vi falando nos seus testemunhos, no seu podcast, sobre fazer essa leitura. O que eu tenho hoje, o que eu estou vivendo hoje, que remete à minha infância. Deixa eu organizar o que eu vivi na infância, que eu me organizo melhor aqui em adulto. A criança, ela não filtra. Nós, adultos, temos a escolha de filtrar, temos a parte racional funcionando, mas a criança, ela não filtra. Tudo que vem, ela pega. Ela não joga fora, ela não descarta, ela pega. Então, é importantíssimo que esse casal esteja bem alinhado. E o que eu coloquei naquela palavra aquele dia, e até relutei demais para entregar ela, você acredita? Acredito. Porque eu achei ela muito simples, porque para mim é tão óbvio na minha cabeça, que eu falei, gente, eu queria... E eu estudei texto, e Deus trazia, não, é isso e isso. Eu falei, tá bom, Senhor, vou lá, com esses 5 passos. O que aquela palavra traz? Sobre as prioridades. Primeira coisa que eu preciso reconhecer na minha vida, que a minha prioridade tem que ser Deus. Não é a igreja, a instituição, é Deus. É eu e Deus, é o meu relacionamento com Deus, que foi o que eu aprendi na minha casa, desde a minha infância. Que não é religiosidade, porque a gente nem ia para a igreja, mas lá em casa acontecia um momento de adoração. Eu achei lindo e diferente, porque assim, você falou, eu achei tão simples. Na verdade, ela não foi ministrada de forma simples. Você falou de um assunto simples, mas de forma profunda, com profundidade. Amém. E por quê? E por que o Senhor queria que você falasse? Porque assim, eu também já ouvi aquilo lá várias vezes, mas foi colocada de uma forma e por alguém que tem autoridade para falar sobre isso, e agora você contando como era no contexto com os seus pais, faz ainda mais sentido. Porque eu já ouvi aquilo lá várias vezes, já estudei, inclusive já falei também sobre aquele assunto, mas ouvir daquela forma foi diferente. Amém, glória a Deus. Porque, às vezes, nós cristãos, já, bem, eu não vou falar antigo, porque nós não sou antiga não, gente, e nem nós. Mas assim, há muito tempo a gente escuta e acha que primeiro é o reino e primeiro é Deus, todo mundo sabe, quase todo mundo, né? Mas aí tem muitos que ainda acham que é o cargo da igreja, que é a função da igreja, aquele tanto de trabalho que tem e que é maravilhoso e que agora você vai falar dele. Mas ainda tem muita gente achando que primeiro Deus é essa parte. E não é. E não é, então pode... Primeiro Deus é Deus ser minha primeira escolha em tudo que eu faço. Primeiro Deus é Deus ser minha prioridade, é meu relacionamento com Ele, é Deus em mim, entendeu? Então, assim, eu me torno melhor próxima de Deus. Deus ser minha prioridade é eu ter um relacionamento íntimo com Ele, de ouvir Ele e de ser ouvida por Ele. E isso é daquele momento você, é lá dentro da casa da gente mesmo, é você com o seu particular. Não é você em público, é você no seu privado. E eu recebi isso lá em casa. Lá em casa nós tínhamos Deus no privado. Meus pais eram pastores, né, lá no público, mas dentro de casa Deus fazia parte. Nós orávamos para comer, a gente orava para dormir. Meu pai ensinou a gente a jejumar. A gente vivia isso, tinha histórias bíblicas, tinha culto doméstico, a gente fazia mesmo, um canta, o outro tira oferta, o outro ministra, a gente tinha esses momentos, então a gente se emocionava, a gente sentia a presença de Deus. A primeira igreja dele dentro da minha casa, nossa casa tinha a presença de Deus, né? Então, primeira coisa é Deus. Nós tornamos pessoas melhores, sabia? Uma esposa que tem Deus, ela é uma esposa melhor, que preza pelo relacionamento de Deus, porque eu não quero decepcionar a Deus, eu não quero desagradar a Deus. Sim. Se eu busco, o Espírito Santo está constantemente falando comigo, não faça assim, é por aqui, né, desse jeito. E uma das coisas que eu estou vivendo lá em casa, que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, é para mim não altear a voz com os meninos, que eu tenho 3.
No meio daquele barulho, muitas vezes, eu quero altear a voz para ser escutada. E eu tenho pedido ao Espírito Santo para me conduzir por caminhos de vida e me mostrar quais são os caminhos de morte. E aí ele tem falado muito no meu coração sobre isso, sobre o tom da minha voz, a forma que eu vou abordar os meninos, ou não falar de forma ríspida ou sarcástica, ou alterar a voz, sabe? E tem mudado lá em casa o clima, assim, como tem mudado o clima espiritual. Então a nossa prioridade é Deus. Deus é isso, Ele ser minha primeira escolha todos os dias. Em tudo, né? Sim. Tudo que eu vou fazer. Porque você falou no início do podcast que quando, com 17 anos, você fez a oração, Senhor. Qual é o curso que o Senhor tem para mim? E é isso que eu ensino pro Isaac. Isaac, meu filho, ele fala, mãe, eu quero isso e isso. Falei, vamos orar. Eu falo, do jeito que minha mãe me falava, eu falo, vamos orar. Se for de Deus na sua vida, vai acontecer. Eu oro pela futura esposa do Isaac, desde quando ele era bem menor. E hoje eu creio que ela já está preparada. Eu falo, Senhor, eu sei que ela está preparada. O Senhor guarde ela onde ela estiver, assim como o Senhor guarda ele. Porque eu acredito muito nisso. Se é de Deus, vai dar certo. Eu orava e falava, Senhor, prepara para mim um esposo segundo o teu coração. Eu queria que meu primeiro namorado fosse meu primeiro esposo. E eu falava para os meus pais, se vocês for ver que eu estou escolhendo errado, não me deixa casar com a pessoa errada. Eu não quero casar com a pessoa errada, eu quero acertar. Eu sempre desejei acertar. E para acertar, sem Deus, você não acerta. Porque eu não sei do amanhã, eu não conheço o coração, eu não sei além daquilo que eu estou vendo. Então eu sempre orei, Senhor, qual o curso? Qual o marido que o Senhor tem para mim? Me direciona, me confirma, sabe? Oro pelos meus filhos. Senhor, me dê sabedoria como esposa. Medito na palavra para entender. Busco o Senhor que me conduza a livros, a cursos, a podcasts, a mensagens no YouTube, que edifica a minha vida, que amplie minha visão, porque eu preciso dele, eu preciso da direção de Deus. Eu costumo dizer, pastora Denise, que orar ao Senhor é conversar com quem nos vê no futuro. Hoje é tão lindo isso. E eu fico assim, ai Senhor, por que eu não tive essa percepção? Por que eu não aprendi isso lá? Mas amém, né? Amém. E é tão leve isso, porque tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade. Ai, como que é isso? Como que é saber a vontade de Deus? Como que é conversar com Deus e apresentar algo a Ele? É porque na maioria das vezes nós estamos indo, eu falo que nós representando o coletivo, nós estamos indo com duas opções para Deus. Deus, se for da tua vontade isso aqui ou isso aqui. É como se fosse assim, quase que nada, né? Deus vai ter... E se Deus não tem nenhuma daquelas duas opções? Agora, esse Deus, em primeiro lugar, como a pastora está nos dizendo, é orar ao Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Não é levar as opções, né, pastora? Não. É você se render. Rendição é diferente de compromisso. Compromisso é o que eu fiz com você hoje. Cléo, vou. Qual horário? Tal horário. Né? Deu uma atrasadinha, avisei, Cléo, tô atrasada, mas tô chegando. Ela chegou na hora certa. Compromisso. Compromisso eu vou com as minhas próprias pernas. Rendição não. Rendição é assim, Cléo, tô aqui, pode me levar para onde você quiser. Isso é rendição. Eu não vou com as minhas pernas, é você que me leva. Tem gente que quer ter compromisso com Deus. Deus, eu me comprometo que eu vou. Não, Deus quer pessoas rendidas. Senhor, eu estou aqui. Pode me levar. Nossa, alguém coloca nesses comentários aí embaixo para quem vai começar a assistir esse podcast depois, coloca assim, ó, compromisso é diferente de rendição. Aí você pega o que ela terminou de dizer e coloca embaixo também. Por favor, me ajuda, coloca aí nos comentários. Já tem algo muito importante. É diferente. Já para anotar, é muito diferente. Rendição, Deus te leva para onde Ele quiser. Amém. Só que para você viver uma rendição, você tem que confiar demais em Deus. Pastora, será que essa rendição é viver a perfeita... Ai, chega, me arrepia. Será que é viver a perfeita vontade de Deus? Perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que me mantém. Eu acredito muito que tudo que Deus tem para mim é bom, é perfeito e agradável. Eu falo para o Senhor, mesmo que eu chore hoje, mas é aqui que eu tenho que ir, eu vou. Porque eu sei que lá no fim é bom, é perfeito e é agradável. É você crer em quem está te conduzindo. É você acreditar nos dias mais difíceis que a caneta de quem está escrevendo, né? A caneta está nas mãos de Deus. É Ele que está escrevendo a sua história. Você não está entendendo nata. Provérbios, né? Não posso... Como poderá o homem entender o seu caminho se é Deus que dirige seus passos? Eu não entendo nada, mas eu sei que quem está conduzindo é Ele. Então, minha confiança está nele.
nele. É desafiador. Aí, voltando para essa questão de filhos, né? Porque aí eu coloquei naquela ministração, eu dividi em 5, mas dá para dividir em 3. Deus, família, né? Vamos pensar, Deus, primeiro lugar, segundo, família. E dentro da família, cônjuge, filhos. Por que cônjuge primeiro? Porque um casal bem ajustado, ele vai conseguir oferecer para os filhos o respaldo necessário. Porque é muita responsabilidade você educar filho. Por exemplo, agora, para eu estar aqui, o meu esposo teve que ficar com os gêmeos em casa. E se eu não tivesse um casamento bem ajustado, porque casamento é isso, é aliança, é troca, é companheirismo, é um somar na vida do outro, é um ceder agora, o outro ceder depois, é um torcer pelo outro, é sonhar junto, é viver juntos. O nosso casamento é bem alinhado, não significa que não tem desafios, tem. Já tivemos várias situações de amadurecimentos, erros, já errei como mãe, já errei como esposa. Todo mundo erra. Os nossos erros, a gente tem que olhar para eles com responsabilidade, não com pesar e nem com culpa. E glória a Deus, porque a gente já começou a acertar, né? Hoje a gente acerta mais do que erra. Glória a Deus por isso. Porque da agora para frente eu posso mudar. Não posso mudar o que passou, mas posso mudar de agora para frente. Então, por que o casal vem antes? Porque um casal bem alicerçado, bem alinhado, fica fácil. A maternidade e a paternidade nessa cooperação, ela fica mais leve. Porque educar filhos é responsabilidade muito séria. Muito. Vamos pensar nisso. Você, até os 7 anos de idade, da gestação até os 7 anos de idade, 70% da personalidade daquela criança vai ser formada. Tá, 70%. Então, olha o peso disso. Vai definir o que é personalidade. É um conjunto de padrão de comportamento que é único a uma pessoa. É da pessoa, daquele indivíduo. Está ligada à vivência que ela teve. Então, essa criança, ela vai precisar de quê até os 7 anos de idade? Ela vai precisar de uma estrutura básica de quê? Vamos pensar em... A gente vai ter que prover, a gente vai ter que proteger e a gente vai ter que promover. Prover em todos os aspectos, fisicamente. Você vai ter que prover alimento, higiene, teto, roupa, calçado adequado, dependendo do clima. Você vai ter que prover todos os recursos necessários que uma criança tem. Você vai ter que prover emocionalmente. O que é prover emocionalmente? É você alimentar aquela criança de afeto, de amor, validar ela, palavras de afirmação. Você vai ter que abastecê-la emocionalmente. Tem gente que cumpre certinho o papel de abastecer a provisão física, mas a provisão emocional não abastece. Abastecer emocionalmente. Oferecer aquilo que é para ela sentir amada, protegida, sabe? E a provisão, e promover, desenvolver aquela criança em todo o potencial que ela tem. Eu preciso prover, oferecer, eu preciso proteger e eu preciso desenvolver ela, né? Promover ela, fazer ela crescer. Isso não é fácil. E o que acontece nessa infância? O que pesa muito, que eu acho pesado, eu não acho a maternidade romântica, tá? Mas não é mesmo. Eu não acho, não. Eu Te não ouvindo acho. assim, explicando do jeito que eu gosto de ouvir, porque ela é muito didática. Aí eu fico pensando assim, todas as pessoas, por favor, gente, quem ainda não casou, ou se casou, mas ainda não tem filhos, vá fazer um curso, vá aprender. Porque é lindo. Isso não significa que não vai errar, é lógico que vai, mas vai evitar muita coisa básica. Sim. Não é? Sim, porque perece porque falta conhecimento, não sabe fazer certo. Não sabe. Porque quantos de nós pensa assim, não, mas eu tô... Olha, Cleo, você já ouviu falar isso, mas eu vou repetir para quem ainda não ouviu. Na minha cabecinha, eu tinha que trabalhar igual uma maluca para prover o que era do físico. Porque como me faltou a escola, né, o básico ali, e era muito cobrado isso de mim, tipo, eu era o contrário. Hoje a gente fala assim, eu falava para meus filhos, né, olha, você tem que ir para a escola e incentivava com outra coisa. Não, você não pode faltar, porque eu era o contrário. Você só vai para a escola se você lavar todas essas vasilhas e fazer almoço, senão não vai para aula. Então, como eu tinha essas dificuldades,
Eu cresci e eu falei, e tem muito adolescente, se tiver algum adolescente nos ouvindo, escuta o que a tia Cléo vai dizer. Eu cresci uma adolescente e um adolescente, porque quando eu entrei 16 anos, 14 eu já estava namorando com o Jeová, casei com 16, eu casei adolescente. Então, eu falava assim, eu vou fazer de tudo para os meus filhos, quando eu tiver, não passar por isso. Então, eu vim tentando corrigir algo e pequei no outro porque não conhecia os princípios, porque às vezes a gente faz isso. Erros podem ser evitados quando a gente entende os princípios, né, pastora? Sim. Uma regra ou outra, às vezes você vai escorregar, é igual um sinal de trânsito. Às vezes vai passar no sinal amarelo, no sinal vermelho, mas existem coisas muito mais graves do que isso, que eu coloco como princípios, que não devem ser feridos, porque senão o problema vai ser muito maior. Sim. E eu tive muita dificuldade nessa área, porque eu dizia, e aí eu fui assim mesmo, ainda muito jovem, não tinha, né, tudo isso também cooperou pela idade, não tinha experiência, não tinha idade para aquilo. Com 18 anos eu estava mãe do Caio, então, e aí eu já comecei a trabalhar muito, e verdade, todos estudaram numa das melhores escolas de Goiânia, passaram em faculdades, em federal, e foi. Só que, bem antes, eu acho que já deve ter uns 7 anos que eu ouvi isso, uns 5 anos eu ouvi. Eu não vou dizer de qual dos meus filhos, mas eu ouvi. E foi muito bom eu ter ouvido, porque foi a partir daquele dia que eu comecei, tipo assim, só uma chavinha virou e falou, ai, como assim? Eu pensei que eu estava sendo uma mãezona. E eu ouvi a seguinte frase: quem disse para a senhora que a gente queria esse teto, porque eu falava que era morar numa casa confortável e estudar. Quem disse para a senhora que a gente queria isso aqui e estudar na melhor escola? Lá naquela melhor escola que a senhora acha que a gente está protegido, tem isso, igual tem na pública também. E o que a gente queria era ter sua atenção, que emendava o final de semana inteiro, enquanto os nossos amigos estavam lá brincando, estavam indo na pracinha, a mãe de não sei quem estava lá na pracinha num dia de sábado à tarde, brincando, os meninos brincando na areia. Minha filha, ela deletou, terminei de falar quem foi. Ela estava tão, aquilo era tão assim, a dor era tão forte, e eu super entendo disso, né? Porque eu também passei por situações que ela descreveu o dia, a areia, onde era, tudo que ela queria, que ela desejou, porque ela viu, porque ela não tinha. E eu falei, meu Deus. É muito pesada a maternidade, é muito pesado, porque você tem que prover, a maternidade e a paternidade, você tem que prover fisicamente, você tem que prover emocionalmente, você tem que prover espiritualmente. É muito puxado. Não e é muito fácil. lindo ao mesmo tempo. Sim, eu lembro que o meu obstetra dos Gêmeos, ele falou assim para mim, ó, amor dobrado, mas serviço dobrado também. E é mesmo. Tem as alegrias? Tem, mas tem o serviço, tem o trabalho. E dá trabalho, assim. Mas o Salmo 126, ele fala que tudo que a gente vai semeando e chorando, nós vamos voltar colhendo com júbilo de alegria. Vale a pena, Cléo. Vale a pena, assim, você discernir a estação da vida que você está vivendo, ser sensível a esse direcionamento de Deus, porque a gente tem que dosar. Nessa primeira infância, que é a fase dos meus filhos agora de 3 anos, e o Isaac, que já está com 13, ele já é independente de muitas coisas. Agora os meus de 3 não, depende de mim muito ainda. Sim, só Como eu 3 tive anos. compreensão, eu fui mãe do Isaac com 29. Eu fui mãe do Gêmeos, eu já estava com 38. Então, assim, a maturidade já tinha conhecimento, muito. Eu sabia como funcionava, o quanto a infância era importante. Então, eu tive que dar uma freada muito boa. Mas me custa, não é fácil também você frear. Porque aí eu freiei profissionalmente, freiei com gosto, porque eu sabia que se eu não freasse, eu não ia dar conta de prover para os meus filhos, espiritualmente, emocionalmente, como deveria. E eu também não queria ir, meu esposo ficar, eu que queria ficar. Então eu freiei. Só que me custava ver as minhas amigas deslanchando profissionalmente e a sensação que eu tinha era que eu estava ficando para trás. Por quê? Porque eu fiz uma escolha. Qual escolha? Cuidar bem da infância dos meus filhos, para que eles tivessem uma estrutura de personalidade. Porque se você forma uma criança, se a criança tem uma estrutura familiar bem estruturada e você forma bem na infância, a adolescência vai ser transformar igual uma borboleta mesmo. Ele vai sair do casulo, mas ele vai sair com um filtro, ele vai sair
com valores, com certo e errado, com fortalecido espiritualmente. Ele não vai dar trabalho. Pastora, e, gente, Porque ele vai estar preparado. Esse podcast hoje vai ter que ir para 2 horas, mas nós não vamos, não, brincadeira. Olha só o que a senhora terminou de dizer. A senhora, gente, ela é mais nova do que eu. Você. A gente, quando tá em roda de conversa, você já deve ter ouvido muito isso. Das pessoas dizerem assim, principalmente as mães, né? Não, você vai ver. Aproveita enquanto tá pequenininha assim, que você vai ver quando ficar adolescente, dá muito mais trabalho. A gente não escuta muito isso? Sim. Mas isso por quê, né? Pois é. Então, eu penso assim, não é que eu penso, é comprovado Não, que mas se você sim. cuida bem dessa formação desse indivíduo, você vai colher bons frutos lá. Só que dá trabalho. E outra coisa que você tem que entender é assim, ó, Salmo 128 fala sobre isso. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, uma coisa que eu tenho muito clara é que se o Senhor não estiver comigo, em vão vai ser todo o meu esforço. Porque tem lugares que eu não vou chegar. Tem lugares que eu não vou estar para proteger. Quando os meus filhos foram para a escola, né, eu não vou estar presente, mas eu falo para o Senhor, Senhor, eu não estou lá, mas o Senhor está, guarda. Eu falo, tua palavra me diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Porque pai e mãe tem que ser sentinela. Aí entra na proteção. Se a infância, ela tem um impacto muito forte na vivência desse indivíduo, então eu tenho que proteger. Então eu tenho que proteger a minha criança contra a violência física, eu tenho que proteger a minha criança contra a violência psicológica, eu tenho que proteger ela contra a violência sexual, eu tenho que proteger ela de todos os tipos de violências, seja física, emocional, seja espiritual. Isso dá trabalho, porque aí eu não posso baixar a guarda hora nenhuma. Então, assim, meu nível de confiança com quem eu deixo meus filhos são restritos, muito restritos. Eu saí da faculdade, no final do meu curso da faculdade, eu já trabalhava no Centro de Referência Especializado em Atendimento Infantil e Adolescentes, só situação de crianças com abusos, violências, todos os tipos de violências. Eu terminei meu último ano de faculdade e lá eu fiquei uns 3 anos trabalhando com essa demanda. Então eu via cada coisa. Então eu sabia o estrago que era, sabe? Então nós precisamos proteger os nossos filhos. Muitas vezes, diante do cansaço, a gente deixa os filhos com qualquer pessoa. Ou isso aqui, né? Ou isso daí. Na tela. Mas agora falando sobre abuso sexual mesmo, estou falando sobre a questão da violência, né? Que é uma coisa aí que a gente tem que tomar cuidado e que está presente em todos os contextos. Então, assim, uma criança que sofre abuso sexual, aquilo ali tem um impacto na vida dela que, se não for tratado e ressignificado, vai trazer prejuízos significativos. E meu papel enquanto mãe e pai é proteger. Né? E quando essa violência vem da parte de um dos cônjuges, tem que sair fora disso. Se é o pai, esse casamento não pode persistir, né? Tem que ser denunciado, tem que sair fora. Então, o meu papel é proteção. Por isso que o casal tem que estar firmado em Jesus, né? Firmado em Deus, para que possa oferecer a proteção para os filhos. Espancar, a violência física, né? O Violência verbal, espancamento, brigas. a violência verbal, você não vai ser nada na vida, você nasceu para trazer desgosto, você... Entendeu? Isso é violência psicológica. Isso deixa prejuízos e danos e consequências terríveis. Então, o meu papel é proteger. Eu preciso proteger a minha criança contra isso, dentro da minha casa e fora dela. Aí, o que acontece? O que Satanás está fazendo e os dias de hoje faz? Tá tudo tão corrido, ninguém tem tempo para nada. Quem que tá parando para olhar essa criança? Ninguém quer parar. Ninguém quer parar. Ninguém quer parar. Então, assim, tudo bem, eu não posso parar, mas eu vou... Quem vai parar? A avó? A tia? Uma babá de muita confiança? Alguém tem que parar. Alguém tem que ficar lá. Ficar para proteger, não deixar só na tela. Alguém tem que cuidar dessa criança. Aí ninguém tá querendo. Aí o que acontece? Eu sei que tem mãe que não tem escolha, eu sei. Eu sei que tem mãe que tem que sair para trabalhar. Que tem que prover, né? É mãe e pai. Mas aí tudo bem, então deixa eu escolher bem isso aqui. Quem vai ficar? Mas tem prejuízo, tá bom? Uma criança que ela fica... Um cuida ali, outro cuida aqui. Tem prejuízos. Aí depois dá muito trabalho. Aí na adolescência dá muito trabalho.
Ou seja, e quando a gente fala... Pode dar, né, gente? Não vou colocar que dá. Pode vir a dar, porque cada um é cada um. Mas... e esse trabalho dá trabalho no sentido de ter que investir tempo mesmo. Sim. Né? Não é trabalho no sentido de, ai, que chato. Não é dar trabalho porque... Ser árduo. Assim como... Vamos pegar o exemplo. É claro que é um pouco diferente, mas só para a gente compreender. Se a gente tem um trabalho no sentido de ter que bater o ponto numa empresa, dá trabalho, ter que se levantar cedo, sair de casa, pegar um transporte, enfrentar as dificuldades do trânsito, chegar lá, trabalhar. É também da mesma forma, criar e educar um filho e suprir ele de todas as necessidades que ele precisa. A gente focou aqui em filho, voltando lá para a questão daquela ordem, da prioridade, que você disse Deus, depois você trouxe cônjuge e filho. Mas vamos imaginar alguém solteiro. Imagine que eu fosse solteira e como ficaria eu nessa sequência. Ó, vamos falar nas 3 sequências, ó. Deus, família, trabalho. Fica mais simplificado, né? Fica. Deus, família, trabalho. Aí que trabalho envolve o quê? O trabalho secular, serviços mesmo, trabalho no ministério para quem trabalha nessa área. Deus tem que ser minha prioridade. A família, se eu não tenho a minha família de origem. Mas se eu tenho a minha família nuclear. A família nuclear é essa que eu constituí. Certo. E você concorda que quando a gente traz para esse segundo pilar, que é a família, como ficaria essa classificação do eu, cônjuge e filho? Vamos imaginar que nós teríamos... Porque se a gente volta para a palavra, a Bíblia vai dizer que amar o próximo como a ti mesmo. Se eu cuido... Porque a gente tem pessoas que faz tudo, talvez pelo esposo, faz tudo pelo filho e esquece de si. Eu penso, e aí você me corrige, porque você tem propriedade para isso, tanto quanto psicóloga, quanto pastora, enfim, que conhece muito bem, com profundidade mais do que eu. Mas eu vejo nessa sequência, se a gente fosse destrinchar assim bem, Deus, eu, para quem é casado, cônjuge, filho, trabalho e funções, seja numa atuação social, seja funções da igreja. Seria assim? Faz sentido essa minha lógica? Não sei se eu estou conseguindo entender muito, mas olha aqui, ó. Quando eu coloco Deus, é Deus e eu. Quando eu coloco cônjuge, é cônjuge e eu. Filho, filho e eu. Trabalho, trabalho e eu. Os demais... Agora sim. Perfeito. Aqui em Deus eu já estou, porque é prioridade em relacionamento. Então, é Deus e eu. Eu priorizando meu tempo com Deus. Eu priorizando meu tempo com meu cônjuge. Eu priorizando meu tempo com meus filhos. Eu priorizando meu tempo no serviço, no reino, no meu trabalho circular. Eu com a minha família de origem, com os meus amigos, com os meus parceiros, com os meus sonhos, o restante das coisas. Eu em todos. Perfeito. Eu fui intencional na pergunta porque poderia abrir brecha para as pessoas entenderem. Falar assim, não, e aonde fica eu nessa história? Se anula? Não se anula. Não pode. Eu estou. Em todos eles. Eu estou nesse relacionamento com Deus e nesse relacionamento com Deus, Ele me torna melhor. Melhor como mulher, no meu cuidado comigo mesmo, melhor como esposa, melhor como mãe, melhor como a empreendedora ou a profissional, melhor no ministério, melhor com a minha família de origem. Tanto que é lindo isso, né? Olha só, no relacionamento com Deus, se eu estou bem aqui, eu e Ele, todos os demais vão passar por um caminho que não vai ferir princípios, que vai ter direcionamentos. Gente, como isso é maravilhoso. A gente precisa falar mais disso. Sim. Fala disso no seu... Eu também tenho um canal no YouTube que eu descobri. Tá aí, não tem? Tá ativo. Assim, que até tem. Sim, eu coloco ministrações lá, coloco ministrações. Isso é muito importante, isso é muito necessário, porque... E olha que eu não estou nem ampliando, que eu estou trazendo mais para esse contexto nosso cristão. Se a gente fosse ampliar mesmo... Eu nem sei se nós teríamos, mas a gente ainda tem um tempo bom aqui. Tem um tempo bom aqui? Tem não. Acabou? Sério, Rodrigo? Tá, dá tempo. Mas olha só, o quanto que isso... Eu até me perdi, gente, porque estava tão bom aqui a estrutura na minha cabeça. Mas o tanto que isso é necessário quando... eu falei que eu não queria... trazer para o outro âmbito mais profissional, trazer mais para esse nosso lado cristão, mas não tem como. Esse é um assunto que
Ai, Cléo, isso é só para crente? Pelo amor de Deus, a gente não está falando nem disso aqui. Não, é espiritualidade, é você e Deus. Não, nós estamos falando numa questão de ter uma vida plena nessa terra, de ter uma vida próspera, você, sua família, enfim, o seu trabalho, tudo, porque quando a gente investe essa ordem, vai ter problema, e aí o dar trabalho vai ser lá na frente, dobrado, triplicado. É porque a gente tem que diferenciar assim, ó, a fase da vida. Se eu tivesse com os meus 3 filhos, tudo na adolescência, eu poderia estar no meu tempo de trabalho me doando, me dedicando mais, porque eles não demandariam de mim tanto. Mas eu tenho um casal de gêmeos de 3. Então eles precisam muito de mim ainda. Você sabe, não é que o trabalho nunca saiu da minha vida. Eu continuo trabalhando online. Quando eu tinha o Isaac, eu trabalhava também. Só que esse trabalho, ele tem que ser dosado, porque eu tenho que permear isso, né? Essa Deus, família, trabalho. Independente, porque a família também tem um ciclo, né? O desenvolvimento da família. Então eu tenho a família com filhos pequenos, a família com filhos adolescentes, a família com filhos na fase adulta, famílias com ninho vazio, né? Quando fica só o casal. Então cada fase da vida, eu sei que vai chegar um tempo, Cléo, que os meus meninos não vão demandar tanto de mim e que eu vou poder doar mais tempo para o serviço no ministério, o serviço na minha profissão. O que eu preciso perceber é assim, qual é a estação que eu estou vivendo. E a minha comparação, o que frustra muita gente é quando a gente começa a comparar a nossa história com a vida do outro, que foi uma das coisas que eu sofri muito. As meninas estão indo, as minhas amigas estão indo, porque nós temos 20 anos de formadas, muito tempo, né? Sim. Então assim, tá indo, parece que eu tô ficando, tô aqui. Quando o Isaac cresceu, veio os gêmeos. Mas é importante eu entender esse tempo. Qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? É um tempo que eu preciso me dedicar mais aqui? Ou aqui já não requer tanto e eu posso aumentar o tempo para cá? Sabe? É você ir... administrar isso com sabedoria, né? Com leveza e com confiança. E só consegue ir de novo se a gente voltar para o topo. Se eu e Deus estiver alinhado, vai vir esse meio que medo, só que o medo não vai governar. Inclusive foi o que eu falei no último episódio. A gente sente o medo. Sim. E é o primeiro sentimento que nós sentimos, que foi o Adão que sentiu. Lá em Gênesis 3:10, ele vai dizer: Ô Adão, cadê você? Ai, Senhor, eu corri e me escondi porque eu tive medo. Então, olha que interessante isso, né? O primeiro sentimento que o ser humano sente é o medo. Não é a tristeza, não é a raiva, é o medo. O medo de ficar para trás, o medo de... E aí vai para a comparação, o medo de não conseguir alcançar o sucesso profissional, o medo daquilo. Então, o medo ele vai bater na porta mesmo. Eu acredito que em algum momento você ficou ali com o coração queimando. Só que o que prevaleceu foi o governo espiritual sobre Deus na sua vida e não deixar o medo governar. Porque a maioria das vezes as pessoas vão decidir, lá no fundo, tá sabendo que aquilo vai dar um probleminha, mas porque eu não quero perder aqui o espaço. Tem pessoas abrindo mão de casamento por causa de vida profissional, que foi assim, eu não quero falar disso agora, mas é um tema lá para frente, se Deus permitir eu vou falar disso, mas foi um processo também muito dolorido que eu passei. Enfim, deixa pra lá. Mas, Cléo, a proposta não é gerar culpa, assim, a mãe que está nos escutando agora, né? Não é para você ficar culpada porque na infância você não conseguiu isso, ou que você precisa trabalhar, não é gerar culpa, mas é você entender assim, tudo bem, eu tenho que trabalhar. Então, na hora que eu chegar em casa, eu vou ter que dar conta desses meninos, eu vou ter que abastecer eles fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, assim, para a mãe que precisa trabalhar fora, que não pode escolher como eu pude escolher, então quando ela voltar para casa, ela tem que entender que ela não vai poder deixar de prover. Então, quando você voltar, você vai ter que prover. Você vai ter que prover tudo isso que a sua criança precisa. Você vai ter que ter tempo para ela. Você vai ter que conversar com ela, você vai ter que sentar, você vai ter que brincar, você vai ter que falar palavras de amor, você vai ter que se controlar muito, porque você está muito cansada, e quando a gente está cansada, a gente tem uma tendência de ser mais ríspido, de não ter paciência. Então você vai ter que dar conta disso com um cansaço, o que torna muito mais difícil, mas não impossível. Então a proposta não é culpar. A palavra do Senhor fala que a gente perece por não saber. A proposta é ensinar que tem impacto, que aquilo que a criança vive vai ter uma influência na vida dela. Então, assim, cuida da sua criança.
prover. Deixa ela aos cuidados de um lugar que você confia mesmo, sabe? Ou com alguém que você confia, que vai proteger a sua criança, que não vai violentar ela em palavras e nem em ações de nenhuma forma, que é um ambiente seguro para aquela criança. E quando você estiver com ela de novo, abasteça ela de Deus, abasteça ela de afeto e de amor, que ela venha sentir que ela é amada e apreciada por você. Você vai ter que parar e dedicar para ela. Não dá para chegar em casa e ter o luxo de ficar na frente da televisão, de ter o luxo de ficar com as redes sociais. Se você entende que você precisa abastecer seu filho, você vai ter que abastecer naquelas últimas horas que resta do dia. É isso, entendeu? Não é culpar. De maneira nenhuma, é trazer a É a consciência. responsabilidade. Só que quando a gente traz isso, a consciência, vem a responsabilidade e vem o confronto e parece com culpa, mas não é. É porque confronta mesmo e nos faz dar Mas gera culpa, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar com ela. Principalmente mãe. Não- Mãe já não, nasce com não. um caminhão de culpa. É muito pesado, né? Mas Então, olha só, às vezes alguém pode olhar e falar assim, mas é fácil dizer isso. Mas é fácil para tal, porque a gente, e foi muito bem colocado o que a pastora Denise terminou de dizer para vocês, não é para gerar essa culpa, e a gente sabe que tem mãe solo, a gente sabe que existe uma realidade, principalmente no nosso país, que não dá, né? Fala assim, o meu esposo, eu tenho um esposo, ele trabalha, mas mesmo assim não dá para o básico do básico do básico. Se realmente não dá, vê meu período, vê alguma coisa que possa ser feito. E eu acredito, assim, 100%, pastora, que se o meu eu, a gente volta para a pirâmide de novo, se o meu eu e Deus está alinhado, essas demais coisas, o Senhor vai abrir um caminho. Amém. O impossível, o Senhor, eu não sei o que Ele pode fazer por você, mas Ele faz, as coisas fluem, porque não é para ser... Ele fala que o fardo dele é leve. Não é para ser pesado, é claro, é algo de muita responsabilidade, mas que a gente dê conta de carregar. O Senhor não vai permitir com que a gente tenha, é claro, se a gente estiver com Ele, né? Se nós estamos com Ele, se isso está muito bem definido e alinhado, eu acredito que o que tem na nossa responsabilidade, a gente vai chegar lá. Amém. E aquilo que a gente não conseguiu, o Senhor vai fazer, a parte impossível. Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se Sim. o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Ele fala, inútil será acordar de madrugada, dormir tarde e comer pão de dores. Se o Senhor não tiver, é inútil. Então é a gente entender isso, assim, por isso que eu preciso da presença de Deus acima de qualquer coisa. Ele é a minha prioridade. Porque Ele vai transbordar com a graça dEle onde há a minha vulnerabilidade. Aonde eu não posso, Ele vai fazer. Porque Ele sabe do que a gente dá conta. Senhor, a minha opção é esse ser MEI. É isso que eu tenho. Então, papai, guarda meu filho lá. Senhor, protege meu filho ali. Ensina essa criança, como se proteger, sabe? Ensina a criança e reveste ela de oração. Porque é desafiador, né? Sim, é desafiador. Mas nós temos o Senhor presente. Exato. E a gente só consegue com Ele, porque nós só falamos de uma parte, mas vamos pegar, nós temos exemplos de famílias que talvez a mãe nem trabalha e tem, vamos falar na parte financeira, financeiramente são tranquilos, tem apoio, tem babá, tem uma rede de apoio muito forte, mas mesmo assim, estando dentro de casa, estando lá, se não tiver, de novo a gente volta para o Senhor. Tem muitas famílias destruídas com necessidade financeira farta, que é suprido, tem presença dentro de casa, e muitas das vezes ainda a gente vê famílias sendo destruídas, filhos passando por problema psicológico, quantos a gente vê tirando a própria vida? Você fala assim, mas como? Aquele adolescente, aquele rapaz fez isso, ele tem tudo, um pai não sei o quê, tem dinheiro, tem aquilo. Se não é o Senhor na nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, nós precisamos ter muito cuidado disso. Ele é a base de tudo. Quando você estava falando das estações, eu lembrei de algo até que eu comentei aqui no episódio anterior, da importância da gente entender as estações. Tem uma coisa que eu estudei e achei muito legal, que os nossos filhos é igual dirigir um carro. Quando nós estamos como motorista e temos filho, o filho pequenininho ele fica na cadeira, no banco de trás. Ele cresce mais um pouquinho, ele já pode sentar no banco do passageiro. Não sei se você assistiu esse episódio, eu falando sobre isso.
Ele cresce mais um pouquinho, ele senta no banco do passageiro ali bonitinho, põe um cintinho, fica lá e começa até a dar pitaco. É os nossos filhos na adolescência, né? Começa até a dar pitaco ali na sua forma de dirigir. Chega uma outra fase, a terceira fase, ele já é adulto. Ele já vem para o banco do motorista. Dirigir é a fase de já escolher o que faculdade vai fazer, com quem vai casar. Mais uma estação da vida, a gente sai do banco do passageiro, porque a gente estava ali no banco do passageiro e ele dirigindo, a gente sai do banco do passageiro e quem senta no banco da frente junto com eles é a esposa ou o esposo. E a gente vai sentar no banco de trás. Vem uma outra estação, talvez a gente nem senta mais no banco de trás, a gente é só um pneu de estepe, que ele vai ligar de vez em quando, ou seja, pneu de estepe serve para isso, né? Que a gente usa de vez em quando, só para até chegar no borracheiro. E que maravilha, porque parece, quando eu vi isso, eu fiquei quase que chorando, meu Deus, eu tô quase sendo um pneu de estepe. Mas que bom que seja assim, significa que a gente criou eles para serem né, responsáveis, para serem independentes. Criar filhos é você criar eles para um dia eles não precisarem mais de você. Mas entender nessas fases, porque nunca eles vão pegar no volante. Não é de uma vez. Né? Tem que preparar eles para serem capazes de fazer as escolhas certas, filtrar as coisas, né? Seguir a vida. Lindo. Mas esse é o caminho, é o ciclo da vida. Mas dá trabalho, segundo a... Dá, porque você tem que investir tempo. Você tem investimento. E não é só tempo não, é muita coisa, tem outras coisas. Tem investimento em todos os aspectos. Eu achei lindo quando a gente já vai caminhando aqui para o fim, quando você trouxe essa parte que nós temos que suprir, né, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Sim. É lindo. Mais um que eu aprendi. Às vezes a gente sabe, mas sabe de forma genérica, né? Mas prestar atenção que tudo tem uma cadeia, tudo muito certinho. Se a gente organizar isso, vai ser tão mais leve e nós vamos ter famílias saudáveis, famílias que... Nós vamos ter uma sociedade saudável, porque a gente fala de uma família, de um núcleo familiar, algo que parece tão pequeno, mas que pode fazer com que uma geração inteira seja influenciada. Né? É igual o nosso corpo, células, né? A família são núcleos, são células, mas que compõem a sociedade. Sim. Se as famílias não estiverem bem estruturadas, como que esse corpo vai estar? Não vai estar. Se eles estiverem adoecidos, o corpo todo vai adoecer. E fica um recado para nós, a gente já vai se despedir aqui, mas antes, eu quero que a pastora fale sobre isso, mas puxar, pastora, ver como que a senhora você pode direcionar para mulheres, vamos falar diretamente para as mulheres que têm funções, principalmente dentro da igreja, e que eu já vi muito isso acontecer próximo a mim mesmo, de pessoas abrir mão de coisas, por exemplo, a data de aniversário de um filho, de algo muito importante, assim, não é qualquer, eu não tô falando de um churrasquinho, largar, né, de ir pro culto de domingo por causa de um churrasco, não tô falando disso, eu tô falando de coisas que vai marcar a memória de um filho, ou às vezes algo muito importante para o esposo ou para a esposa, e que deixa não, porque eu tenho que ir servir lá na igreja. Eu sei que isso é um assunto muito delicado, mas a gente precisa falar sobre isso. O que a senhora tem para dizer nesse ponto em especial? Pode olhar para aquela câmera e deixar um recado. Deixa eu pensar nessas prioridades, né? Deus, cônjuge, filhos, aí vem o trabalho no ministério, trabalho como profissional, como empreendedor e as demais coisas, né? Família de origem, amigos, lazer. Se eu respeito essa ordem, essa é a ordem. Então aqui, Deus, a minha família. Então quando eu venho para o ministério, aquilo que eu for fazer no ministério não pode lesar aqui em cima. Não pode, está errado, é uma ordem que não deve ser invertida. E aí, se eu quebro esse princípio, vai ter consequências, vai ter danos. Né? O meu alvo maior é agradar a Deus, é agradar ao Senhor. Então, é pontuar, meu marido não concordou, porque assim, a gente não pode abrir mão daquilo que nos faz pecar contra o Senhor, né? Mas faltar um culto, deixar de ir numa reunião, não participar de uma confraternização, se seu marido está te pedindo, você marcou uma viagem. Não estou falando para viver uma vida sem compromisso, mas é entender esses momentos, sabe? Conversar com a liderança. Tal coisa está acontecendo, aqui eu não posso.
a nossa liderança, ela entende, assim, Sim. pelo menos a nossa igreja, Sim, os sim. nossos líderes, Total. eles entendem isso. A família é prioridade, né, na nossa igreja. Nossos pastores deixam isso muito bem claro. E eu acho isso maravilhoso. Lindo demais. Digamos que você tenha um minutinho. O que você deixaria de direcionamento, de conselho? Eu não vou colocar aqui um nome nessa sua fala, mas o que você diria? Nós vamos encerrar agora. E você tem essa oportunidade de deixar, não sei o que você quer falar, se para a família, se de forma individual, mas deixa aí o seu último recado. Mas antes disso, eu quero te agradecer. Obrigada, tá? Por ter investido essa 1 hora aqui no café. É um prazer estar aqui com Amém, amém. Aqui no Café com Essência, gente, que é um canal que ainda é um bebezinho, mas foi o Senhor que colocou esse bebezinho para eu cuidar. E eu sei que enquanto ele estiver ativo, porque também é do Senhor, eu tô rendida, pastora, eu tô rendida. Até quando, Cléo? Qual que é o objetivo? Não sei, não sei. Isso é o único projeto que eu tô vivendo no momento que eu não sei. Ah, tem isso aí também, obrigada. Então, esse aqui é o lugar para isso, sabe? Para alcançar vidas, para trazer essas palavras. E pastora Denise, de todas as que eu ouvi, que você achou que era tão simples, mas foi uma palavra muito necessária. E hoje veio a extensão, ela trouxe com outras palavras, mas isso aqui a gente precisa ouvir mais, a gente precisa ouvir, só ouvir, não, praticar. Praticar ao ponto de a gente conseguir influenciar pelo menos quem está na nossa mesa. Amém. No mínimo, né? Amém. Mas antes de você deixar o seu recado, eu tenho um presente aqui. Eu já estava me esquecendo. A marca Cléo Rocha, ela é a patrocinadora do Café com Essência. Obrigada. E eu trouxe uma lembrancinha para você, pastora Denise. Que chique. Tomara que você goste. Eu, pelo menos a cor, eu tenho certeza que eu acertei, gente, porque ela é clean, sabe? Minimalista. Mas se você precisar trocar, pode falar comigo, tá? Obrigada. Que Deus te abençoe. Uma lembrancinha. Obrigada, tá bom? Por nada. Então, deixando esse recado, tá? Que recado que eu deixaria? Eu deixaria assim, para a coisa ficar mais leve, não muito pesada. Olha para as pessoas como uma inspiração, sabe? Tem mães que me inspiram. Assim, eu falo, nossa, me inspira assim, quero ser assim quando eu crescer. Que seja nossa inspiração, não nosso parâmetro. Porque o meu parâmetro tem que ser eu mesma. Eu tenho que olhar para mim assim, como eu fui ontem, que eu posso ser melhor hoje. Amanhã ser melhor do que hoje. Que meu parâmetro seja sempre eu mesma e não o outro. Porque se eu começar a colocar o outro como referência, parâmetro, vai ficar muito ruim e pesado. Porque o outro já está, talvez, muitos passos na sua frente. E aí você não vai conseguir. Mas assim, olha para a sua realidade hoje. Diante dessa palavra, o que você pode melhorar hoje? Que ontem você não conseguiu, mas hoje você já dá conta. Faça hoje. Aí amanhã você dá o próximo passo. Sabe, melhore gradativamente. Que as outras pessoas sejam sua inspiração. Mas a referência seja você mesmo, com a sua realidade. Porque só você sabe das suas dores, só você sabe do seu contexto, só você sabe das suas dificuldades, né? E a sua referência seja você, que o outro seja uma inspiração. Mas não a sua base, sua referência no sentido da partir do outro, não é a partir do que eu tenho mesmo, o que eu tenho agora. Eu tenho isso, então é com isso que eu vou me tornar melhor a partir do que eu tenho. É isso que eu deixo, porque senão a gente se frustra muito se a gente coloca o outro como uma referência. Não, minha referência sou eu mesma. Deixa eu ser melhor hoje do que eu fui ontem. Que eu venha melhorando as minhas versões a cada dia mais. Lindo. É entender o ponto de partida, né? Sou eu mesma. O ponto de partida sou eu mesma. E interessante que o GPS só chega em algum destino final se ele tem um ponto de partida muito definido. Lindo isso, né? São as coisas simples e óbvias da vida que faz, se a gente colocar em prática, faz a gente chegar lá. O ponto que eu estou. Né? É o ponto que eu estou. Porque isso que você falou, como é sábio, né, gente? Isso que ela disse é entender. E é o mal da nossa geração também, se comparar. A comparação tem acabado com as pessoas. Tem atrapalhado demais as pessoas tomarem as suas decisões, não entender as estações. Então, isso que a pastora falou é assim a cereja do bolo. Aliás, tudo que ela falou é a cereja do bolo, mas isso é muito fundamental.
E olhar pra gente e querer todo dia mudar um pouquinho, que eu tô vivendo muito isso nas minhas áreas que eu estou no processo. Como que eu posso hoje fazer um pouquinho melhor hoje? E aí eu aprendi isso, eu tenho que entender, eu sou o ponto de partida. E eu só consigo chegar no destino final se eu entendo o ponto de partida. Isso funciona com o seu GPS. Não vai chegar lá se você não... Né? A gente vai chamar o Uber da vida, se você não colocar o local de partida, você não chega no destino. E é isso, que Deus abençoe. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo tempo que você investiu assistindo esse podcast. Deus te abençoe, tá? Estou sempre em oração pela sua vida. E a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um episódio do Café com Essência. Fique com Deus.